Olá, gente, tudo bom? Eu sou Marco Vale aqui, mais uma aula de número 20, e hoje a gente vai falar sobre o trabalho de uma força. Lembrando que na física, trabalho não necessariamente é o que a pessoa faz, e sempre está associado a uma força. Trabalho da força peso, trabalho da força resultante, trabalho da força elétrica. Trabalho na física sempre está associado a uma força. Trabalho, né? Durante a suspensão de um objeto até uma determinada altura, a força efetuada pelo guindaste realiza um trabalho. O tempo de realização desse trabalho determina a potência desse equipamento. Quanto maior a potência, mais eficiente é o aparelho. Para isso, você tem que fazer o mesmo trabalho no menor intervalo de tempo para que você seja mais potente. Bom, o trabalho de uma força constante pode ser calculado de duas maneiras. Quando ele está a favor do deslocamento, você calcula o trabalho como sendo força vezes o deslocamento. Ó, força vezes deslocamento. Você está vendo que o deslocamento é de A para B e a força também está de A para B. Agora, quando a força é contrária ao deslocamento, tipo, ele está se deslocando para um lado e a força é no sentido contrário, o trabalho é menos a força vezes o deslocamento. Então quando a força ajuda, o trabalho é positivo. Quando a força se opõe ao movimento, o trabalho é negativo. Então aqui eu tenho um trabalho que a força ajuda, ó, quando ele desce, ele está se deslocando no mesmo sentido do peso, é chamado de trabalho motor. Todo trabalho positivo é trabalho motor. Quando ele está subindo, ele está se deslocando contrário à força. Aí no caso é chamado de trabalho resistente. Então, de modo geral, o trabalho é mais ou menos a força vezes o deslocamento. Positivo quando a força ajuda no deslocamento e negativo quando a força se opõe ao movimento. Observe então que o trabalho sempre é realizado por uma força. Trabalho é realizado no deslocamento entre dois pontos. Para ter trabalho, eu tenho que ter um deslocamento. Trabalho é uma grandeza escalar. Você não representa por vetor. Só o número é a unidade de medida. E o trabalho depende do referencial adotado. Trabalho positivo é quando a força favorece o deslocamento. E trabalho negativo é quando a força se opõe ao deslocamento. Um carro está puxando aqui uma carrocinha. O trabalho é motor porque a força está ajudando. Aqui ele está sendo deslocado, o bloco está sendo deslocado para a direita. A força de atrito, por exemplo, é contrária ao deslocamento. Nesse caso, a força de atrito realiza um trabalho resistente, um trabalho negativo. Então, sempre que a força se opõe ao movimento, o trabalho é negativo. Sempre que a força ajuda o movimento, o trabalho é positivo. Bom, caso a força seja inclinada, você tem que usar esse cara aqui, ó, cosseno de θ. Então tem uma força e tem um ângulo entre a força e o deslocamento. Então sempre que a força for inclinada, o trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Como o cosseno de 90 graus é igual a zero, significa dizer sempre que o ângulo entre a força e o deslocamento, eu tenho aqui força, por exemplo, e tem o deslocamento assim, ou o contrário, né? Sempre que o ângulo entre a força e o deslocamento for de 90 graus, nesse caso, o trabalho ele é nulo. Sempre que a força for perpendicular ao deslocamento, não há realização de trabalho. Sempre que a força for perpendicular ao deslocamento, não há realização de trabalho. Aqui eu tenho, por exemplo, o corpo está se deslocando na horizontal. O trabalho da força normal é zero e o trabalho da força peso também é zero.
porque tanto a força normal quanto a força peso são perpendiculares ao deslocamento. Aqui também, ó, 90. A força centrípeta, o trabalho da força centrípeta sempre é zero, porque a força centrípeta sempre é perpendicular ao deslocamento, né? Força centrípeta sempre é perpendicular ao deslocamento. Unidade de medida do trabalho. A unidade de medida do trabalho é a mesma unidade de energia, é o joule. Detalhe que um joule é 1 newton vezes metro, porque é força vezes deslocamento. Então, no sistema internacional, o trabalho é medido em joule. Também podemos usar o quilojoule, que é 1000 joules. Temos ainda uma outra grandeza, que é no sistema CGS, que é o erg. Erg. Daqui que vem o nome, teste ergométrico. Então, erg também é a unidade de medida de energia. Lembrando que 1 kJ é 1000 joule e 1 joule vale 10 elevado a 7 erg. 1 joule vale 10 elevado a 7 erg. Ok? Bom, quando a força não é constante, quando a força é variável, você pode calcular o trabalho da força pela área do gráfico, né? Você tem aqui força em função do deslocamento, a área do gráfico corresponde ao trabalho. Então, sempre que eu tiver um gráfico que de um lado é força e do outro é deslocamento, a área do gráfico corresponde ao trabalho. A área do gráfico corresponde ao trabalho. Aqui, ó. Toda essa área aqui, ela corresponde ao trabalho de uma força. Aí pode ser um trapézio, um triângulo, né? Um retângulo, tá bom? Bom, aqui tem algumas questões resolvidas, né? Primeira questão aqui, ó. Parte da um bloco parte da posição A e atinge a posição B sob a ação de um sistema de força conforme a figura. Veja que eu tenho aqui uma força F, que forma um ângulo de 90 graus. Tem a força normal, força peso e força de atrito. E aí esse bloco vai ser deslocado de A para B. Ele deu o valor da força F, o cosseno do ângulo, que é 0,8, o valor da força peso, da normal e o da força de atrito. E o deslocamento, que é 5 metros. Determine o trabalho que cada uma das forças realiza no deslocamento AB. E letra B, o trabalho da força resultante desse deslocamento. Bom, o trabalho da força inclinada, né? Uma força inclinada é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A força inclinada é 50, o deslocamento é 5 e o cosseno 0,8. Aqui vai dar 200 joules ou 2 vezes 10 a 2. Já o trabalho da normal, o trabalho da força peso é zero. Por quê? Porque elas formam um ângulo de 90 graus com deslocamento. O trabalho da força de atrito ele é negativo, porque a força é contrária ao deslocamento. Ó. Ele está se deslocando para um lado e a força para o outro, então fica menos 50 joules. E ele quer também o trabalho da força resultante. O trabalho da força resultante é o trabalho, ou é a soma do trabalho de todas as forças que atuam no mesmo corpo. Então, eu vou somar o trabalho da força F, que deu 200, o trabalho da força peso e da normal, que é 0 cada um, e o trabalho da força de atrito, que é menos 50. Então, vai dar 1,5 vezes 10 a 2. Aqui eu também tenho uma outra questão, ele bota um gráfico da força em função do deslocamento. Veja que essa área é um trapézio, ó, um trapézio, né? Ele bota um bloco de massa 1000 kg, move-se sem resistências dissipativas, numa trajetória retilínea a partir do repouso. Se ele está a partir do repouso, então é porque a velocidade inicial ela é igual a zero, né? Determine o tipo de movimento em cada trecho. Se é acelerado, se é uniforme, se é retardado. A aceleração do corpo quando ele se encontra na posição 400 metros. Então, ele vai estar aqui, ó, 400 metros. Né?
Ele quer saber qual a aceleração do corpo. A força vale 1000, né? A massa vale 1000 também. A força é massa vezes aceleração, e aqui dá para calcular. E a letra C, o trabalho da força no deslocamento de 0 a 1000. Aí eu vou ter que calcular a área do trapézio. Lembrando que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior é 1000, a base menor é esse aqui, ó. Base menor vai dar 400. De 200 até 600 dá 400. A altura vale 1000. Então é 1000 mais 400 vezes 1000 sobre 2. Vamos ver então aqui a resolução. Eu tenho aqui o primeiro trecho, vou só apagar isso aqui porque eu não vou usar, né? Tá aqui. Não vou usar agora, né? Então, até 200 a força é variável e a aceleração também é variável. O movimento é variado sem ser movimento uniformemente variado. É um movimento que a velocidade aumenta. Aqui é um movimento em que a força é constante, portanto a aceleração é constante. É um movimento uniformemente variado. E de 600 até 1000 também é variado, só que o movimento ele não é uniformemente variado. A B, ele quer saber a aceleração do corpo. Força é massa vezes aceleração. Veja que a força é 1000 e a massa também é 1000. Então a aceleração vale 1000 dividido por 1000, dá 1 metro por segundo ao quadrado. E o trabalho é a área do trapézio, a base maior, a base menor, 1000, a menor é 400. Você soma, dá 1400, vezes 1000 dividido por 2, dá 700.000 joules, ou 700 quilojoules, beleza? Eu tenho aqui 3 questões para vocês. Questão 1, questão 2 e a questão 3, né? Eu quero que você entregue a data de entrega. Entrega. Hoje são 29. Eu quero que você entregue dia 6 de 12, né? 6 de dezembro, tá bom? Beleza? Aquele abraço.